Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Hoje temos um novo episódio com o Fernando Urrich, mas antes da gente entrar ali, deixe-me ler o currículo do homem, né? O homem é um cara muito conhecido já, mas vai que você não conheça ele. O Fernando Urrich é mestre em economia da Escola Austríaca, com mais de 22 anos de experiências com finanças corporativas e investimentos, com uma comunidade no YouTube com mais de 800 mil inscritos. E o Tapa da Mão Invisível é um oferecimento do Concierge Bitcoin, um serviço para quem já entendeu que governos imprimem dinheiro, a gente fala bastante disso nessa entrevista, e por que eles devem continuar imprimindo dinheiro, e a partir do momento que você entende que Bitcoin pode ser uma solução para isso, para você se proteger, o Concierge Bitcoin é a maneira mais eficiente que eu conheço, que eu que fiz o produto junto com o meu sócio, de como desenvolver o conhecimento, como fazer autocustódia, como entender a tese, como é que o Bitcoin funciona, isso tudo e muito mais. A gente já tem mais de 13 módulos de conteúdo para a pessoa física e tem mais 4 módulos para a pessoa jurídica, desde PDV, ponto de venda, Bitcoin tesouraria, marketing empresarial, tudo isso ligado a Bitcoin. Então, se você quer saber mais, vocês podem entrar em contato em tapadamãoinvisível.com.br/BTC e é só marcar ali uma conversa comigo para a gente falar um pouquinho de Bitcoin e ver se o serviço do Concierge é para você. É importante notar que o Concierge Bitcoin não é um curso, mas sim uma mentoria, né? A gente faz o acompanhamento, não só a implementação, mas o acompanhamento completo por um ano com os nossos clientes dentro do preço, para garantir que o cliente se torne um Bitcoiner adequadamente e não perca suas chaves. Fora isso, temos a Solaris, que é para proteger a sua vida e seu patrimônio de infortúnios, né, de coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. A Solaris, corretora de seguros, é a melhor maneira de vocês cotarem com mais, enfim, com as principais seguradoras do Brasil, qualquer que seja o seguro. Eles trabalham muito na pessoa física, mas eles também atuam nacionalmente com produtos empresariais. Então, por exemplo, seguro contra imperícia médica, né, para os médicos que ouvem o Tapa. Um exemplo, seguros corporativos, tem seguro, obviamente, imóveis, residenciais, tudo isso tem na Solaris. Então, se vocês querem conhecer a empresa que tem mais de 55 anos de história fazendo seguros no Brasil, a Solaris é a empresa para vocês e eles têm cashback para quem contrata, só exclusivo para quem vem através do Tapa, pode ganhar cashback, né, do produto contratado no cartão de crédito. Então é só avisar que veio através do Tapa. Para saber mais, entre em tapadamãoinvisível.com.br/Solaris para conhecer um pouquinho mais desse nosso patrocinador que já está conosco há mais de ano. E eu tenho seguro, clientes nossos têm seguro com eles, recomendo. Temos o Instituto Mises Brasil, que é para você que gosta de escola austríaca, acha interessante, quer se aprofundar, quer entender como é que a economia funciona de fato. A escola austríaca de economia, ela é ensinada através do Instituto Mises Brasil, tem uma pós-graduação focada em escola austríaca, que eu sou professor, inclusive, né? São mais de 18 meses de duração do curso, tem um conteúdo extremamente multidisciplinar, economia, direito, filosofia, política e muito mais. É gravado, mas ao vivo, então você pode rever quantas vezes quiser, 100% online, com professores com mestrado, doutorado e uma carga horária de quase 400 horas. Então, se você quer entender economia de verdade, vocês podem procurar a pós-graduação em economia do Instituto Mises Brasil e tem o link do Tapa, tanto nas notas desse episódio, como tapadamãoinvisível.com.br/IMB de Instituto Mises Brasil. Se vocês entrarem pelo link do Tapa, vocês ganham 25% de desconto na pós-graduação. Então fica a dica, vale a pena. Se quer aprender escola austríaca, a gente falou hoje no episódio bastante aí com o Ulrich. Fica a dica. E por final, caso você procure pessoas, né, interessados em liberdade, que querem ter uma vida melhor e que gostam de trocar informação, trocar memes, falar sobre o que está acontecendo e muito mais, tem a comunidade do Tapa, que é tapadamãoinvisível.com.br/comunidade. Lá vocês podem contribuir com o projeto Tapa e virando cliente do Tapa, virando, né, nosso apoiador. Além de contribuir com o projeto, vocês ganham a possibilidade de participar
da nossa comunidade, que a gente tem o dia inteiro o pessoal falando sobre inúmeros temas e discutindo o Brasilzão e o mundo que está rolando à nossa volta. Fica a dica, e se quiser falar comigo, vocês me encontram na comunidade do Tapa também. Feito isso, vamos para o episódio, tem bastante conteúdo e um Feliz Natal a todos. Até o próximo episódio. Então, pessoal, estamos aqui novamente, eu com o Fernando Urrich. Urrich, muito obrigado por me receber no teu estúdio aqui da Liberta. Uma honra, um prazer, como sempre. Mas a honra é minha e a gente vai... Eu perdi a contagem de qual é o número do episódio do Tapa desse que a gente vai gravar, né? A gente esse ano fez uma mudança, a gente gravou no meio do ano, né, sobre a vida do Elon Musk, mas a gente costumeiramente tem feito esses episódios no final de ano, né? E eu até estava ouvindo antes de vir para cá, ontem, eu comecei a ouvir o nosso segundo episódio que a gente falou lá no meio, foi 2021 para 2022, no meio da pandemia, a gente conversou sobre o que estava acontecendo, falamos muito da tese do Bitcoin, e a gente vai falar muito, obviamente, de Bitcoin, vamos falar de economia, Brasil, muita coisa. Mas eu quero começar te perguntando um pouquinho, dado o fato de que tu está cada vez maior nas redes sociais e o Brasil está cada vez mais instável, talvez. Como é que tu tem visto assim o risco de se posicionar nas redes sociais, ainda mais se o atual projeto de poder político, né, o consórcio PT-STF, seguir no poder mais um mandato? Esse risco ele já existe há algum tempo e por isso eu costumo ser muito cuidadoso com as palavras. Via de regra, o meu canal, o meu foco não é muito política, mas não tem como a gente não abordar política porque ela impacta tudo, especialmente no Brasil, ela está interferindo demais nos últimos anos e isso aumentou, mas eu sim tenho uma preocupação e tenho receio. E muitas vezes acabei me podando, seja selecionando pautas ou deixando de selecionar algumas pautas, né? Não abordando algumas pautas, ou a forma pela qual abordo com extremo cuidado, pelo óbvio, né? Medo de represália, medo de tomar algum tipo de shadow ban, algum tipo de... enfim, alguma medida que eu não tenha ciência, mas que pode prejudicar as minhas redes, o meu alcance, e hoje o YouTube, Instagram, Twitter faz parte do meu trabalho. Então, na Liberta Investimentos é um dos pilares que a gente tem para conseguir alcançar mais clientes do mercado, e se a gente tiver as redes canceladas, cara, é um grande problema. E eu vejo que se seguir este consórcio, a preocupação continua e talvez aumentando em nível, infelizmente. Pois é. Eu te rebato e faço a mesma pergunta para ti. Eu prefiro não falar estratégia em público, mas sim, o cuidado e a preocupação a gente tem também, né? A gente acaba falando de coisas mais políticas no nosso dia a dia, porque a gente tem a pauta do libertarianismo, do liberalismo, da liberdade, né? Que é uma filosofia política, então inevitavelmente a gente se confronta, né, com isso. E é uma das coisas até que eu tenho me preocupado de tentar trazer outros temas para a gente falar no Tapa e tentar sair um pouco dessa pauta, porque é uma pauta inerentemente pessimista, né? Negativa, pesada, desgastante, desmotivante, é ruim, gera um sentimento ruim. Eu também não gosto, até acho que é mais por isso eu também, tradicionalmente não é o tema que eu busco abordar, mas quando se aborda, ele é carregado de energia negativa, né? Quase sempre. Exatamente. Tem um lado positivo, né, de tu cobrir política, enfim, de saber o que está acontecendo, né, e é o de tu poder te posicionar, né, seja a favor ou contra determinada tese e tal. Tu acredita que o conhecimento dos temas de liberdade, da filosofia política por trás do liberalismo, né, isso ajudou o teu posicionamento como investidor ao longo dos anos? Sem dúvida, mas eu diria até antes, porque a forma que eu cheguei no liberalismo foi por meio da economia. Eu não me considerava um liberal antes, já seguia os preceitos do liberalismo clássico, o libertarianismo, e aí comecei a estudar mais economia para entender como é que o mundo funcionava. Não, foi o contrário. Eu comecei estudando economia da escola austríaca, fiz mestrado, e em meio a esse processo, inevitavelmente, se você entende economia, não ser um libertário não faz o menor sentido. Uma coisa leva a outra. E aí é mais pelo lado do...
o utilitarismo, né? Sem dúvida alguma. E depois vem também a questão ética, que os dois aspectos da defesa do liberalismo, eles se reforçam, a questão ética e a questão econômica ou utilitária. Mas eu cheguei pela questão econômica e aí que eu me descobri um libertário no meio desse processo. Então eu diria que é mais economia, entender como o mundo funciona, como são as relações de causa e efeito, os incentivos perversos da política, as consequências de políticas públicas no curto e no longo prazo, não apenas no grupo imediato de pessoas, mas também em todos os grupos de pessoas. É entendendo de fato como a economia funciona que a gente consegue investir melhor e em qualquer cenário, independentemente de quem esteja no poder. Se é Lula, se é o consórcio, se é Bolsonaro, se é Trump, enfim, não importa. E a gente aprende também a ser muito mais... Não é nem ser cético, mas é ser realista do que governos conseguem alcançar, pro bem e pro mal. Tanto o poder destrutivo quanto o poder de... não de criação, porque governos não criam, mas o poder de deixar de atrapalhar. E como a gente viu lá com o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, tinha uma grande expectativa, tudo que podia fazer. Cara, eu tinha uma esperança, mas entre a esperança e o potencial e a realidade, às vezes é uma distância enorme. Acho que agora, como o Trump também, a gente viu muito disso, especialmente o movimento conservador, MAGA e libertários que se juntaram à campanha Trump, tinha uma expectativa bem maior do que ele poderia realizar. E como eu entendo os incentivos da política, entendo a economia, entendo o populismo, eu sei, cara, entre o potencial e toda aquele otimismo e a realidade no frigir dos ovos, tem uma distância enorme. Então, cara, vamos torcer, bacana, mas não vou apostar todas as minhas fichas, pro bem e pro mal. Então, acho que isso me traz um embasamento e um realismo muito melhor, e assim a gente consegue investir também com mais convicção. Pois é. Me parece que esse é o bônus, né? Tu ter conhecimento das ideias, tu enxerga já a política e diz, eu ganhei agora, por exemplo, o PT tá retomando o projeto do Porto de Rio Grande, né? Que foi aquela de construção dos navios petroleiros lá, que gerou uma quebradeira, né? Quem foi lá apostar no PT se ralou, né? E agora eles estão novamente fazendo, assim, tipo... Por quê? Porque o Brasil seria bom se o Brasil tivesse petroleiros, né? Como se, bastasse a intenção. É só... Falta vontade política de fazer um petroleiro, né? Qual é o... Primeiro, é tão fácil assim? A gente não pode estar errado, talvez dessa vez dê certo a indústria, né, naval no Brasil, que não deu certo até agora. Por que não dá certo? Qual é o problema? Cara, o problema primeiro, os recursos são escassos e o nosso governo, qualquer outro, não tem um orçamento infinito e precisa priorizar. Se ele decidir fazer um petroleiro e decidir investir nessa indústria, até pode ter sucesso. O que o pessoal acaba não vendo é o que deixa de ser construído, o que deixa de atrair investimento, quais são as indústrias que ficam no meio do caminho ou que vão acabar minguando, e só foca naquilo, tá aí o petroleiro. Ok, mas e agora a estrada que podia ter sido construída não foi. O hospital, a saúde lá do Nordeste fica em frangalhos. Então, é sempre a miopia do curto prazo e não entender o todo, e que decisões têm consequências e para toda escolha tem uma renúncia. Então não adianta, despeja todos os recursos que quiser no petroleiro, até pode fazer um petroleiro muito bacana, mas o quanto que vai custar, o retorno sobre aquele investimento, que não vai ter retorno, mas é tangível, é palpável, construíram, ok, o quanto que isso custou para a sociedade, isso fica para depois, né? Fazendo advogado do diabo, né? Fazendo advogado do PT aqui, eles diriam assim, não, mas talvez, olha só, a Coreia do Sul investiu na Samsung, investiu em grandes empresas que se transformaram em gigantes globais e, a consequência de segunda e terceira ordem a partir disso é que eles têm uma indústria extremamente potente e que foi subsidiada pelo Estado em diversas maneiras ao longo da sua, especialmente na sua origem. Não valeu, eu entendo, teria sido construída uma estrada muito útil e tal, mas não é possível o Estado incentivar um setor
de forma coordenada, ou enfim, injetar dinheiro e garantir que aquilo ali saia, porque aquilo ali é mais estratégico para o longo prazo do que, por exemplo, uma estrada no interior que leva uma cidade pequena a outra? Tá bom esse advogado do PT, cara. Andei praticando no espelho. Vamos, assim, acho que tem que abordar sobre alguns aspectos. Primeiro, por mais que uma indústria escolhida para ser incentivada e para ser fomentada possa se desenvolver e se tornar uma potência mundial, isso não elimina o fato ou contrafatual que não pode ser visto. Tudo que deixou de ser investido e que poderia ter tido um resultado ainda melhor e que atenderia às demandas reais dos consumidores, não aquilo que o governo está tentando influenciar. Isso continua existindo, mas eu não consigo dizer que indústria poderia ter surgido no lugar dessa que foi fomentada pelo governo. Esse é um ponto. O segundo, a gente está vivendo num mundo em que a eficiência econômica, as vantagens comparativas estão cada vez mais esquecidas porque estão sendo priorizadas questões de segurança nacional. Trump está, por bem ou por mal, não estou dizendo que está certo ou errado, mas estão fazendo isso. Esse é o objetivo e o mundo que a gente está vivendo hoje é essa realidade. A China trouxe muito isso, mas a Europa também, agora com Trump, ficou muito mais em evidência. O setor siderúrgico dos Estados Unidos está sofrendo competição da Europa, da China, do Japão. Cara, tem que proteger. A Nippon Steel vai comprar a US Steel? Não. A gente não vai deixar. Mas economicamente seria melhor. Não importa o econômico agora. A questão é que, pensando em interesse nacional, de segurança, numa eventual guerra, em algum conflito, governo americano, preciso ter a capacidade de produzir armas, de produzir tanques, todo o material bélico, e preciso que as indústrias essenciais para esse esforço de guerra estejam sob nosso controle, mesmo que elas não sejam produtivas ou sejam mais deficitárias. Então, hoje essa prioridade está na pauta, cada vez mais. Eu não vejo isso mudando no curto prazo. Até teve o documento recente que o Trump soltou, né, que é o National Security Strategy. Isso está muito claro. Está lá. Não dá mais... se fala de segurança nacional, mas boa parte ali são questões econômicas e de comércio e relação de comércio com os outros países. Então, a questão comercial, ela hoje não pode ser dissociada da estratégia de segurança dos países, para o bem ou para o mal. Mas, voltando mais à questão da Coreia do Sul, tinha mais um ponto que eu queria falar sobre a Coreia do Sul e as indústrias incentivadas. Agora eu me esqueci. Se eu voltar, eu relembro aqui para complementar a resposta. A minha dúvida é, do jeito que está indo, a gente está entrando cada vez mais numa economia de comando e controle. Sim. É o socialismo vindo de outra maneira, talvez. É exagero pensar isso? Não, de forma alguma. Concordo plenamente. E me faz lembrar da década de 30, década de 40, até um dos grandes livros do Mises, né? O governo omnipresente, o governo totalitário. E está indo muito para isso, sim. O governo ditando desde cima o que pode ser feito, que a indústria precisa ser protegida, qual deve ser incentivada, qual setor precisa de tarifas para barrar concorrentes, por quaisquer que sejam os motivos, meritórios ou não, é a realidade que a gente está vivendo, sim. E acho que isso cresceu nesses últimos anos. Quando é que tu entrou nas ideias da liberdade? Quando é que tu entrou nesse... Foi ali por 2007, 2008. 2007, 2008. E dado a emergência da internet, comunicação descentralizada, tu te surpreende a gente ter piorado institucionalmente nesse sentido de estarmos cada vez, né, endividamento crescente global, mais impostos, mais manipulação estatal, intervenção, sendo que ao mesmo tempo as ideias da liberdade e, enfim, a própria direita global reemergiu, né, após a internet se tornar comum. Eu não sei se eu me surpreendo, eu não sei nem se eu tinha alguma expectativa como é que se desenrolaria o campo aí das ideias e a batalha intelectual. Mas, se não fosse a internet, eu não estaria aqui.
E se não fosse a internet, nós não teríamos ainda acesso a tantas ideias, a tanta discussão, a tanto conhecimento. Então, mas a internet também não é uma bala de prata. E a questão da educação, essa luta intelectual, ela é contínua. Aquela velha máxima que o custo da liberdade é a eterna vigilância, cara, isso é eterna vigilância e a eterna educação, debate de ideias, isso vai continuar mesmo com a internet. Só que a internet propicia isso, propicia mais debate aberto, mais embate de ideias de forma transparente, com mais acesso a conhecimento, a ideias, a teorias e a mentes que a gente jamais teria acesso 15 anos atrás. Então, sem dúvida que isso é muito bom para a liberdade, mas não é suficiente. A verdade é que não é suficiente. E até porque o libertarianismo e o ideal de liberdade que traz consigo a responsabilidade individual e essa busca por independência, isso não é algo muito popular. E não é fácil. Exercer a liberdade e tomar as rédeas da própria vida não é algo fácil. Buscar essa autonomia, essa independência e realmente ter responsabilidade sobre si mesmo, sobre a sua família e não delegar isso para ninguém, eu não sei se é todo mundo que quer isso. Então não são, muitas vezes a liberdade não é uma ideia tão popular assim, pelo ônus que ela também traz, o ônus que ela traz. E o pessoal da direita, conservadorismo, eu acho que muitas vezes são bem mais populares o ideário conservador, popular, porque ele também traz muito mais tutela, traz muito mais intervenção do Estado. Falar que direita é mais pró-liberdade, livre mercado, nem sempre. Nem sempre. Tem boa parte da direita que defende o Estado em várias indústrias. As indústrias estratégicas, a Petrobras é estratégica para a direita e para a esquerda. O Banco do Brasil é estratégico para a direita e para a esquerda. O governo Bolsonaro, só quem queria privatizar a Petrobras era o Paulo Guedes. O Bolsonaro não queria, e duvido que os militares também queriam. Então, infelizmente, direita não é equivalente a mais pró-liberdade. Talvez na margem seja mais do que a esquerda, mas ainda distante do que nós consideramos como um ideal. É interessante porque direita e esquerda, né, como espectros políticos, não necessariamente realmente eles têm uma preocupação com a liberdade individual como sendo a primeira coisa, né? E daí entrando dentro de cada ideologia, vai ter preocupações também diferentes da liberdade. Mas a ideia do governo agir, do governo decidir o que investir, o que fazer, isso é socialismo. Num nível obviamente, né, diferente, talvez, num geral, mas que seja numa intervenção, tira da propriedade privada, do agente que toma a decisão por conta própria e passa para o governo fazer. A dificuldade talvez seja que as pessoas não entendem que a gente não vive no capitalismo, né? As pessoas acham que a gente vive no capitalismo, né? Tu pode comprar coisas no mercado, tem que o shopping lotado aí. E é isso. Por que isso não é capitalismo? Pois, eu já até respondi algumas vezes sobre isso e as definições elas são complicadas, né? Por isso que é preciso definir muito bem os termos. E eu gosto de enxergar essa questão no sentido de a quantidade ou intensidade de intervenção, tendo em dois extremos o capitalismo, que é a ausência da coerção, a ausência do Estado intervindo, e o socialismo, a intervenção completa, a ausência de propriedade privada. Nesses dois extremos, a gente tem graus variados de intervenção. Algumas sociedades se aproximaram muito mais desse socialismo completo, Coreia do Norte, União Soviética, Cuba, mas mesmo assim isso também não é viável, socialismo full, porque senão o colapso seria quase que imediato. A sociedade, a economia, o governo não se sustentaria nesse formato 100% full, meio de produção nas mãos do Estado. Aí é a teoria do Mises, impossibilidade do cálculo econômico, é o caos completo, não tem como se sustentar. Então, tampouco tivemos socialismo completo nem na União Soviética, nem em Cuba, nem na Coreia do Norte, mas é o mais próximo disso. No outro extremo, a ausência da coerção, então uma sociedade de leis privadas, em que a propriedade privada é respeitada, quem estaria mais próximo disso?
talvez Singapura, talvez Hong Kong antes da China tomar da Grã-Bretanha, né, ou receber de volta da Grã-Bretanha em 97. Mônaco, talvez Estados Unidos lá no começo, não sei. Então tem gradações desse nível de intervencionismo dos países e que também muda ao longo do tempo e também dependendo de qual aspecto da vida. Por exemplo, falar de Singapura. Tá, tem liberdade econômica? Pra caramba. Tem liberdade política? Não. Apesar disso, é um país próspero, tem pacífico, criminalidade baixa, funciona, riqueza, baixa pobreza, baixa desigualdade, pô, excelente. Tá, mas ninguém pode votar. Cara, ok. Aí se a gente vai para outros aspectos da vida também, aí a questão dos costumes, a pauta de costumes. Pô, a direita costuma querer intervir mais nisso. Então, qual é a gradação de intervencionismo da direita nesses aspectos? Então, não tem uma forma tão simples de resumir essas questões de socialismo e capitalismo. Mas eu gosto de olhar por esse prisma de ausência de coerção e a coerção total. Perfeito. Eu acho que a gente vive no que o Mises classificava como intervencionismo. Exato. Então eu costumo olhar por essa ótica. Qual é o nível de intervencionismo que a gente tem? E dependendo de cada aspecto da vida tem mais ou menos. Mas a ausência de intervenção, não temos. E tem uma coisa também que, tipo, a intervenção interna, ela tem consequências externas, mas também existe, talvez, pelo menos para mim, isso ao longo dos anos eu mudei de opinião, que é em relação ao intervencionismo externo, né? Porque o papel da geopolítica, né? Esse caso que você estava comentando, né? Dos minérios de... como é que se usa? As terras raras. Terras raras, né? Que são utilizados para construir armamentos e tal, né? Então, não tem muito como tu ter uma indústria bélica de alta qualidade e tu ignorar completamente isso, né? Então, tu ignorar de ter interesses geopolíticos se teu país não tem aquelas terras raras, né? E daí começa a haver uma contradição, uma vez, com a própria ideia do liberalismo clássico, né? Com a ideia de que, olha, a gente vive num mundo que não tem só santos, né? Geralmente não são Sim. santos. Então, fica até talvez difícil de um liberal, pelo menos para mim, de enxergar assim, não, o liberalismo certo, né, até na geopolítica, é a gente não fazer nada, todo só troca e segue a vida. Será que isso realmente se levaria a um mundo mais pacífico? É uma questão complexa e a realidade está nos mostrando que apenas o livre comércio não levou a esse ambiente ótimo de interdependência e que os conflitos são evitados ao máximo quando não são eliminados por completo. Tinha a estatística do 2 países com franquias do McDonald's jamais guerrearam entre si, né? Aí já tinha acabado, na década de 90 já tinha acabado isso, já tinha caído por terra. Essa foi alguma invasão da Rússia, eu acho. Agora de novo, Rússia e Ucrânia. Sempre eles. Então, é complexo, é realmente difícil. E aí traz só que ao mesmo tempo os países são dependentes entre si. Há uma interdependência. Essa busca por autossuficiência que... Na prática, a gente está vendo isso, né? É uma busca por autossuficiência. Só que também na prática é impossível, porque nenhum país consegue produzir absolutamente tudo o que precisa. Então, os Estados Unidos, dependentes de terras raras da China e agora ou do Brasil. Só que nós não temos ainda produção suficiente para conseguir suprir essa necessidade. Mas há uma dependência de uma nação externa. E se a gente for olhar para qualquer outro insumo, para qualquer outra nação, vai acontecer. Não existe nenhuma nação totalmente suficiente. Só que o ruim é que quando a gente traça os paralelos da história, é a confluência de fatores que conduz à guerra. Foi na década de 30, com vários países, foi com a Alemanha, com Hitler, buscando cada vez mais espaço também para também buscar uma... autarquia, né, um regime de autossuficiência. Então, cara, é ruim pensar que são ambientes similares à década de 30. Controle de capital, ou melhor, tarifas, o que leva também a controle de capital, enfim. Não, controle de capital a gente já tem, né, no mundo todo, porque nenhum país permite quase que tu tenha moedas livres circulantes, né, então não quer que a moeda do outro país seja usada, né, como meio de pagamento.
É interessante porque ao mesmo tempo, por exemplo, o trabalho que tu faz no teu canal, tu tem, né, centenas de milhares de pessoas que estão aprendendo essas ideias muitas vezes pela primeira vez, estão tomando posicionamentos individuais que talvez tragam maior, talvez não, com certeza se elas seguirem as boas ideias, né, elas vão ter uma emancipação individual maior. Só que ao mesmo tempo nós todos estamos inseridos em um ambiente institucional que também tem a sua força motriz, né? As instituições, elas, inclusive no Brasil, é que a gente vive sobre instituições predatórias, né? Elas predam a sociedade civil. E então é meio que um conflito entre a soberania individual de buscar o seu conhecimento, investir, sei lá, Bitcoin no exterior, se proteger da instituição, e a instituição com o poder de pegar a tua propriedade, botar na cadeia e te censurar, que é o que a gente tem visto acontecer, né? Será que o indivíduo tem chance de ganhar essa batalha no longo prazo? Sim. Eu sou um otimista no longo prazo. Graças à inovação tecnológica e à inata criatividade do ser humano, para mim sim, essa batalha será vencida, está sendo vencida, mas a gente pode ter percalços ao longo do caminho. Se a gente comparar o mundo como era no passado, e os estados-nação, com reis, com impérios, o nível de liberdade que hoje as pessoas têm, eu entendo que é maior. E o nível de... Não apenas o nível de liberdade, deixa eu refrasear. Acho que a quantidade de alternativas que o cidadão tem para se defender, para buscar autonomia, para até opções de investimentos ou até mesmo de imigração é muito maior do que tinha no passado. Cara, antigamente, imagina, 250 anos atrás, cara, vai fazer o quê? Vai fugir a pé, a carroça, cara, um caos completo. Para onde vai? Sei lá. Então, hoje, as opções que estão ao alcance do cidadão comum são incomparáveis. Para mim, é um ambiente muito mais propício para isso. Ao mesmo tempo, do lado do tirano, também tem muita tecnologia para depredar, para intervir, para monitorar, para cercear, para atentar contra a liberdade e propriedade das pessoas. Mas essa guerra ela seguirá sendo travada. Só que com tecnologia, a gente está em mais pé de igualdade do que teve no passado. Concordo. Teve um episódio esse ano com o Ayub, um cara que fala muito sobre internet. E ele trouxe alguns dados meio alarmantes no episódio lá, que era sobre, vou botar nas notas, que era sobre o quanto os estados estão tentando avançar na ideia de cercar a internet, né? A Rússia vem fazendo um projeto há muito tempo disso, a China tem a grande firewall, né? Mas a gente começa a ver no próprio Brasil, né? Existem iniciativas e, tipo... Olha, desde a LGPD da vida, que agora tem uma sua própria agência, que não é bem uma agência, né? Porque, enfim, sei lá, um híbrido jurídico, aquele negócio. Mas regras, pode isso, pode aquilo. Não pode entrar no Twitter quando, né, o Twitter foi banido do país. O Rumble tá banido ainda. O Rumble tá banido, né? Tu não pode ver esse influenciador, né? Esse talvez seja um medo que eu não tinha... Até fazer esse episódio, eu não tinha esse medo, assim, de realmente ter essa possibilidade. Mas esse é um receio que me traz, assim, tipo, dos países para controlar, para impedir justamente, né, as pessoas fugirem de cercadinhos, eles restringirem a internet. Será que a gente fica na mão daí de dependência de inovações tecnológicas? Total. Total. Para mim não tem... enquanto eles tiverem o poder, eles vão usar o poder. Sejam eles quem forem, vão usar. Vai ser no Brasil, vai ser na China, na Rússia, vai ser nos Estados Unidos, a gente viu com a administração Biden. Talvez agora com o Trump seja menos pior do que com o Biden, mas ao mesmo tempo eles também não querem transparência total. Tá aí o fiasco dos arquivos do Jeffrey Epstein, que depois de muita pressão eles estão liberando mais a conta-gotas. Mas a única forma será combater esse cerceamento por meio da tecnologia, quando a lei não tem como dobrar a tecnologia, não tem como vencer. É como a lei, se o Xandão quiser suspender a lei da gravidade, beleza, pode passar a lei que quiser, não vai conseguir, não vai. Quer impedir que a criptografia funcione, cara, que a matemática funcione, não tem como. É uma questão matemática, não tem como impedir. Então são tecnologias como essa, em que o Estado é impotente, que a gente vai conseguir
manter a luta pela liberdade, manter o debate de ideias aceso e encontrar formas de se proteger. Foi assim com a criptografia. Bom, a própria criptografia, a história da criptografia, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que tem, porque é uma ilustração perfeita disso. Uma ferramenta poderosa para o cidadão, para o indivíduo, e que antes estava mais nas mãos ou ao alcance dos governos, e por isso eles controlavam bastante e não queriam que indivíduos comuns tivessem acesso a essa ferramenta poderosa. Aí chegou em 1976, o Whitfield e o Hellman, o artigo seminal dos dois, New Directions in Cryptography, que foi a primeira descoberta revolucionária em 500 anos da criptografia, que trouxe a ideia da criptografia de chave pública, ou criptografias assimétrica, e que transformou a criptografia e era algo tão potente que o governo americano não queria deixar publicar esse paper. Eles publicaram às pressas para conseguir levar a informação adiante, e dali em diante a criptografia seguiu evoluindo, mas passou a ser uma ferramenta de defesa para o indivíduo comum também. Só que ainda assim era muito controlada pelo governo americano. Até a década de 80, a década de 90, a criptografia estava na lista de munições, que são aqueles objetos em que exportação é proibida. Alguma arma, etc. Criptografia. Cara, que são códigos, é uma ideia, é matemática. Não, proibido exportar. E aí o pessoal começa a burlar essas regras. Tinha o Adam Beck, ele criou uma camiseta que tinha os códigos do, acho que era o RSA, que era um algoritmo criptográfico, e que então o sujeito imprimia aquela estampa na camiseta e saía dos Estados Unidos exportando criptografia, o que era ilegal. Enfim, foi uma batalha travada e ainda está sendo travada, mas uma vitória muito importante foi no final da década de 90, quando o governo americano, acho que era a NSA, que queria obrigar as fabricantes de chips a incluir um backdoor para que o governo tivesse um acesso nos chips. E, cara, foi uma batalha intelectual enorme e, felizmente, ganhou os criptógrafos, e esse que era chamado de o Clipper Chip, ele caiu por terra, não foi adiante, e ali foi uma decisão histórica que manteve a criptografia nas mãos dos cidadãos e sem o governo intervir e tendo um acesso pela porta dos fundos. Mas volta e meia isso volta. A gente teve recentemente, não, tem acho que uns 10 ou 15 anos, sempre quando tem algum ataque terrorista, a Apple tem que dar acesso ao telefone do terrorista. Aí volta esse cabo de guerra, o governo querendo ter um acesso à criptografia ou impedir que os dispositivos usem a melhor criptografia, que ninguém tem acesso. Então, cara, essa também é uma guerra que segue sendo travada e precisará ser travada. E por isso que eu sempre defendo que a defesa da liberdade e das ferramentas é não apenas uma prática em que precisamos ter instrumentos palpáveis para defender a liberdade, então realmente precisamos da tecnologia, mas a gente também precisa da defesa intelectual, a defesa por meio das ideias, para que as pessoas entendam por que isso é importante, por que privacidade é importante, por que essa inovação, essa arma de defesa que é a criptografia, por que isso é relevante para os cidadãos. Então, as duas coisas andam juntas para mim, a questão tecnológica e a defesa intelectual também. Perfeito. Nesse caso da criptografia, foi uma decisão no início dos anos 90 por parte da Suprema Corte Americana. Exato. Que deu a vitória para eles, dizendo que era free speech, era dentro da liberdade de expressão, né? E daí tu vê a importância da qualidade de uma jurisdição em específico, né? Para trazer, não só para os Estados Unidos, mas isso reverberou para o mundo, né? Exatamente. É muito importante. E eu concordo 100% com o negócio das ideias, elas andam juntas com a tecnologia, né? Mas talvez uma das coisas que ao longo dos anos para mim ficou claro, e eu convido o telespectador aí a pensar a respeito, que assim, a gente acredita que a gente tem direito a um Brasil livre, a tu poder empreender em paz, a tu poder empregar as pessoas da maneira que quiser, a viver a vida que tu quiser, desde que tu não interfira com os outros. A gente presume essa liberdade, mas na verdade isso não é dado, né? Isso é lutado por, não existe cair maná do céu. Bom, agora vamos mudar as ideias do país inteiro para defender esses ideais, né?
E isso é muito difícil para as pessoas. Muitas vezes elas entram em choque quando elas começam a estudar as ideias da liberdade, elas vão vendo quão ruim, na verdade, é muito pior do que elas imaginavam, como funcionam as instituições, como funciona a formação de leis e tal. E daí o cara pensa assim, tá, e o que eu faço? É por isso que acho que a gente já falou sobre isso, mas vale a pena a gente relembrar. Quando a gente entra nessa jornada, que comigo começou pela economia, depois libertarianismo, a gente tem fases, assim. Primeira fase a descoberta, assim, o abre olhos, assim, cara, que fantástico, parece que tudo se encaixa, eu estou entendendo melhor como as coisas funcionam, governos como eles são, as políticas públicas. Então, essa fase do Red Pill inicial é fantástico, tá? Saiu da Matrix. Talvez depois venha aquela segunda fase que é mais depressiva, negativa, o cara fica assim, meio sem chão, do tipo, o cara olha ao seu redor, tá tudo errado. Fazem tudo errado, o governo só mete os pés pelas mãos, não consegue fazer nada direito, e as pessoas apoiam, impedem mais por isso, cara não tem solução, putz, é horrível. Aí depois, assim, eu diria que a terceira etapa, que acho que eu já passei por ela, é quando a gente começa a ver também o lado muito positivo da própria criatividade humana, como o mercado funciona, como a inovação funciona, e as soluções que podem ser criadas para contornar esses obstáculos criados pelos governos, para gerar prosperidade, riqueza e um padrão de vida melhor para nós, para os nossos filhos e nossos netos, melhor, e apesar desses obstáculos, a gente aprende a lidar com isso. É ruim, sem dúvida alguma, mas acho que traz um pouco de realismo com otimismo de que a vida pode ser melhor e mesmo apesar disso tudo, olha lá o hockey stick, né? O bastão de hockey, né? Tudo que é crescimento populacional, expectativa de vida, mortalidade infantil, qualidade de vida, assim, tudo. Olha que a população mundial que aumentou e melhorou em padrão de vida em termos globais nos últimos 200 anos, especialmente, de fato, nos últimos 50, 70 anos, é surreal, apesar disso tudo. Então, para mim tem o livro do Carlos Rodrigues Brown, que ele é um argentino, mas radicado na Espanha há muito tempo, que é justamente esse o título, Apesar del Gobierno. E é justamente isso. Então, mas eu entendo que algumas pessoas estejam ainda na etapa 2, que é difícil, mas é importante sair dela, porque senão a gente acaba tendo até uma visão muito negativa da vida, sabe? Acaba sendo dominado por esse pessimismo, energia negativa, e não dá. E tem muita coisa bacana, é preciso aproveitar, apesar do governo, a gente vive, para mim, um momento mais fantástico da história da humanidade. As possibilidades são gigantes, né? Mas tem esse pequeno, grande problema do governo. As pessoas que têm mais dinheiro, no entanto, né? Elas têm uma liberdade que a média da população não conhece, né? Desde fila preferencial no aeroporto, né? Se tu paga aquele passaporte Golden Visa, sei lá. Não, Golden Visa não é, aquele passaporte especial. Nível maior, jatinhos, né? Que tu não passa por aquela alfândega toda. Há níveis de poder, por exemplo, ter 3 imóveis em países diferentes, circular entre eles e não pagar imposto de renda. Sim. Né? Com teoria das bandeiras. Qual é o caminho para alguém que está, por exemplo, começando a sua jornada empresarial, jornada de trabalho, está no início dos seus 20 anos, 18 anos e tal, o que tu recomenda que essa pessoa faça para conseguir perseguir mais liberdade? Mais liberdade. E patrimônio, né? São intercambiáveis, ao meu ver. Claro que depende de cada pessoa, né? Eu vou, acho que dizer o que eu fiz. Eu não sei o que cada um deve fazer, mas eu vou dizer como é que eu persigo isso. Depois que eu tomei a pílula vermelha da Matrix... Só importante, não é o Red Pill da misoginia, tá? Esse aqui é um Red Pill mais antigo. Pois agora é o da isso, Matrix, né? Agora virou. Puta merda. Esse é outro Red Pill. Esse é o Red Pill da Matrix lá que o Morpheus dá pro Neo tomar. Quem nunca assistiu este filme, por favor, Matrix, é de 99, eu acho. Dos filmes mais espetaculares da história, e o Neo lá é... Até editor, depois se puder colocar isso, seria bacana, né? O Neo recebe do Morpheus a opção, quer a pílula azul, continua tudo igual, ou quer ver a realidade como ela é, pílula vermelha, então é essa a pílula vermelha. Que bom fazer essa explicação, né? Nota
Disclaimer. Mas voltando, depois que eu entendi como as coisas funcionam e me dei conta da realidade, eu busquei tive alguns princípios assim que eu tomei como regra que eu precisava seguir. Primeiro, não depender do Estado para nada. Então, buscar independência total ao máximo. Na minha fonte de renda, estou no meu trabalho, na minha profissão, na minha aposentadoria, na saúde, na educação, tudo. Na medida do possível, buscar uma independência total para não depender do Estado para nada. Esse, para mim, é um princípio. Segundo, acho que aí não tem a ver muito com o Estado ou com governos em si, mas são questões individuais que cara, buscar excelência, profissionalismo. Eu sempre fui um cara autodidata, isso eu continuo até hoje. E fazer o meu melhor em qualquer atividade profissional. E aproveitar também as oportunidades que surgem e viajar pelo mundo. Isso para mim sempre foi muito importante. Dar uma perspectiva de diferentes realidades, culturas, povos, e isso eu sempre busquei, e sempre que as oportunidades surgiram, eu aproveitei ao máximo, seja estudando, depois a trabalho, felizmente, e algo que eu cultivo e quero cultivar com os meus filhos também, espero que eles persigam isso, porque muda bastante a mente, a forma como a gente encara, e até a gente consegue entender melhor, até pesar, vale a pena eu sair do Brasil ou não? Assim, com a experiência que eu tenho, eu consigo pesar muito mais essa questão que para muita gente hoje, especialmente na direita, mais libertários, se questiona quase toda semana, se não todo dia. Cara, não está na hora de eu sair daqui? Eu consigo saber ou quase tudo que eu vou renunciar ao deixar o Brasil e tudo que eu vou ganhar seja lá qual seja o destino que eu vou chegar. Então, acho que essa experiência de vida é importante. E então a gente vê outra realidade, né? Para mim, hoje, quando eu penso em Brasil, mais importante do que imposto elevado e falta de liberdade, etc., é a questão de segurança. Hoje, há muito tempo para mim, foi o que me fez sair do Brasil inicialmente e tentar ter outras experiências mundo afora, foi a questão de segurança. Entre outras, mas sempre foi muito importante. Enfim, então, tô acabando entrando em outras tangentes aqui. Eu vou puxar elas. Mas a pergunta foi começando um jovem, né? O que fazer, né? Isso. Mas pode avançar, se quiser, para as pessoas mais de 30, 40. Acho que para mim empreender também é importante. Acho que é algo que eu descobri mais tarde, o poder do empreendedorismo. E não é fácil, não é para todo mundo. Algumas pessoas querem seguir carreiras e que, inevitavelmente, você vai ser um funcionário, um subordinado e não vai estar empreendendo. Ok, faz parte. Acho que também descobrir o que você busca, as suas paixões, tentar fazer. Quem consegue transformar a sua paixão em atividade profissional, melhor ainda. Aquela frase, como é que é? Descubra a sua paixão e você jamais vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Balela, trabalha pra caralho. Isso não existe, mas você trabalha com mais prazer. Sim. Trabalha com mais prazer e se dedica mais e busca mais excelência ainda. Mas vai trabalhar pra cacete igual. Mas acho que é um trabalho mais gratificante trabalhar com a sua paixão. Quem conseguir fazer isso será um grande felizardo, mas vai trabalhar bastante. O que mais? Agora me escapou o que eu ia comentar. Eu tenho umas tangentes para puxar. Vai lá então. Daqui a pouco volta mais coisa. Tu tem um plano B de Brasil? Em vez de Brasil está virando Venezuela. Tá, não tá, isso é discutível hoje, mas estamos indo em direção a isso. E aí, qual seria o teu plano B? Pro meu caso, o familiar, o plano B mais fácil seria o Uruguai. Uruguai. Mas não elegeram agora um esquerdista que quer mexer de novo na renda externa? Eles não se aguentam, coitados. Pois é, o cara sai de um lugar para desviar de uma bala, vai e encontra outra em outro país. Acho que esse é um gancho importante, que não existe destino perfeito. Não existe.
Cara, você vai sair do Brasil porque tem algo aqui no Brasil que pra você inferniza a sua vida, você quer largar o mais rápido possível. Ótimo. Aí você vai para os Estados Unidos. Vai encontrar algo lá também que vai ser o ruim pra você. Acho que o segredo do sucesso em escolher onde você vai morar, para onde vai emigrar, né, imigrar, é os problemas que você vai encontrar no novo lugar sejam mais toleráveis do que os problemas que você está deixando para trás. Para mim, acho que esse é o segredo do sucesso, que vai ter sempre prós e contras em qualquer lugar do planeta. Mas voltando para o meu caso pessoal, eu acho que o Uruguai é o mais fácil, até por questão de visto, né, residência e tudo mais, pelo menos continua fácil. Paraguai também, mas não é um lugar que eu gostaria de ir. Não quero, vou para Assunção. Não, não tem. Talvez até o pessoal que esteja morando em Assunção me desculpe, tem uma galera. Mas talvez esteja subestimando aí o encantamento com Assunção. Não conheço, mas não é um lugar que me encanta. Então, para mim, acho que o mais factível seria o Uruguai. Eu, no segundo episódio que a gente gravou, lá de 2021, 22, eu tava mega pessimista com a batalha de ideias e eu falei até no episódio que eu não via como, tipo, num sistema onde as pessoas são subornadas com o próprio dinheiro, né? Então elas pagam impostos à força e são compradas de volta benefícios, X, aquilo. E isso eu pensei, é inviável, então, o liberalismo ganhar democraticamente. E daí, para calar minha boca, surgiu a Peluca Milei lá e... Cara, eu fiquei... Por que na Argentina? Argentina, eu acho... também. Eu acho que esse cara vai ser... Assim, eu não tô desejando, pelo contrário. Então eu vou ter na madeira aqui que não, mas eu acho que ele vai ser morto. Esse é o jeito que ele vai na rua, ele interage muito com o público. Ele se arrisca bastante. Ele se arrisca demais e ele tá fazendo reformas estruturantes que, ao meu ver, vão botar a Argentina no outro patamar. E o kirchnerismo, a esquerda deles, vai ficar fora do poder por décadas. E tem sempre elementos violentos, né? A gente pode discutir o quanto tem mais de um lado ou do outro, mas é inevitável que existe, ainda mais uma massa de milhões de pessoas. Alguém pode ter uma ideia errada ou um grupo de pessoas pode tentar fazer algo. Sim. E daí essa é a minha preocupação com o Milei, assim, quem é que ele está preparando, né, para que o projeto de poder liberalizante siga. Mas, seguindo... Boa pergunta, não sei. É a irmã dele. Que não tem um pingo da exposição, visibilidade, reconhecimento, carisma que ele tem. Mas a Argentina... Mas é um lugar que eu gostaria de ir também, gosto bastante da Argentina. E ela, tu acha que é um exemplo para quem tá descrente na batalha das ideias de que é possível, sim, reverter através da democracia? Eu acho que ainda é um experimento under progress. Está uploading. Tá bom. Não. O próprio experimento americano é um grande experimento. É o mais longevo, sem dúvida que é o de maior sucesso, a nação mais rica do planeta, ao mesmo tempo é o governo mais poderoso do planeta. Pode ser uma incongruência, né, uma contradição, a nação mais livre gerou o governo mais poderoso do planeta? Acho que não. É a consequência, o parasita cresceu com o hospedeiro. É consequência, exato. Mas é um grande experimento e algo inédito, assim, é um acidente histórico ao mesmo tempo, né? É algo inédito. Quem estuda a história americana é algo fantástico, inspirador. No caso argentino, só voltando, então, eu acho que até deixa eu voltar na pergunta anterior sobre o que eu recomendaria para um jovem, então. Quem puder, acho que viajar o mundo trabalhando, preferência trabalhando, é fundamental para ter acesso a outras realidades e até poder criticar melhor, entender melhor o Brasil e saber escolher melhor no futuro. E até acho que é um conhecimento, uma experiência de vida que é muito valiosa. Mesmo para quem decide no final das contas, só quer saber, eu não consigo ficar sem feijão e arroz e quero ficar no Brasil. Ótimo. Mas é uma experiência fantástica e se conseguir depois empreender ainda, melhor ainda. Mas voltando agora para a Argentina, o caso Milei também é um acidente histórico, é ainda incerto se ele vai ter amplo sucesso. Tivemos alguns percalços, essa eleição parlamentar agora, felizmente, ele teve êxito.
Houve uma confluência de fatores fundamentais. A ajuda do Trump não foi pouca coisa. E isso também se comunica com aquilo que eu comentei antes. Estratégia de segurança nacional do Trump, que foi divulgada agora, que está muito claro, que estava mais implícito, agora está oficializado no documento, o corolário do Trump para a doutrina Monroe. América para os americanos. Eles querem expulsar a China daqui o mais rápido possível, diminuir ao máximo a influência chinesa na política e econômica também. E a Argentina, assim como o Brasil, foi dominada pela China e reverter o quadro político da Argentina, ou manter o status quo agora com o Milei, é uma política de Estado dos americanos também. Então, essa ajuda que teve na eleição parlamentar, até o Tesouro Americano comprando pesos argentinos, que eu não lembro, não tem notícia de algo similar na história do planeta, e depois mais com a linha de 20 bilhões de swap e tudo mais, foi uma ajuda importante ali que poderia ter degringolado o câmbio e ter mudado o curso da eleição parlamentar. Poderia. Então, agora o Milei tem mais 2 anos e precisa colocar em lei as reformas estruturantes de fato. Espero que ele consiga a reeleição e aí acho que ele vai tendo cada vez mais chance de consolidar esse projeto de mudança do país, mudança econômica, mudança política e mudança cultural, que no fim das contas é o mais importante de tudo, que é o que vai manter, né, sustentar essa transformação da Argentina. Mas deixa eu... vamos esmiuçar isso aí. O que tu diz que a China comprou? Tipo, a China está no Brasil, que ela tem empresas chinesas aqui comprando, sei lá, terras, fazendo investimentos, mas o PCC, Partido Comunista Chinês, no caso, não o outro PCC, ele não está, até onde eu saiba, dentro do governo brasileiro. Não sei, não tenho nenhuma evidência disso. Em princípio, não está. Mas com tanto interesse econômico e com tanta ligação entre as empresas, grandes empresas e o Partido Comunista Chinês, defender esses interesses econômicos de empresas chinesas na China e usar o partido para isso é um palito. É quase que a mesma coisa. Então, a nossa economia está mais suscetível à influência chinesa, por hoje é o nosso principal parceiro comercial, a China, já há alguns anos. A Argentina também. Você vai lá em Porto Madeiro e tem os grandes arranha-céus em Porto Madeiro, está lá o ICBC, que é o banco chinês, aí tem o outro lá, o Bank of China, estão por tudo. E claro que os Estados Unidos, querendo defender a América, os interesses americanos na América, não vê isso com bons olhos. E até mesmo ativos importantes de infraestrutura. Tem o porto no Peru, aquele que é financiado pela China. Eu não me esqueci qual era a cidade. E que, teoricamente, esse porto pode ligar via estrada costa Atlântico, costa do Pacífico nas Américas. Então, tem alguns ativos estratégicos de infraestrutura também, portuária, que a China tem um interesse relevante e os Estados Unidos não quer a China aqui no quintal deles. Então, assim como a China também não quer os Estados Unidos lá, os Estados Unidos também não quer a China aqui. Então, a América voltou a ter um foco estratégico para os americanos agora com o Trump. Então, nesse sentido que eu digo que a China dominou a Argentina porque dominou o Brasil, porque é o principal parceiro comercial. Uhum. O governo Biden também tinha uma preocupação com o Brasil, né? Eles ajudaram nas últimas eleições. Não sabe. Vai olhar os arquivos do Vaza Toga 1, 2, pode escolher aí. USAID, né? Isso aí. USAID. USAID. Eu pergunto em relação à China, porque eu tenho minhas dúvidas o quanto de fato é prejudicial, por exemplo, sei lá, a China fazer um investimento de infraestrutura no Brasil. Porque, queira ou não, no final das contas, a não ser que eles tomem o país, né, tipo, militarmente, a jurisdição local sempre pode se sobrepor. Claro que ela tem incentivos geopolíticos, econômicos para tentar não atacar, mas Exato. A China não vai pegar e tomar um porto brasileiro. Não tem como, né? Só militarmente. Sim, exatamente. Então a regra, queira ou não, segue sendo a brasileira, pro bem e pro mal. Exato. Só que em países que não têm, assim, países menores, na África tudo, na Ásia, que não tem a relevância, o tamanho que o Brasil tem, estão muito mais suscetíveis a ter uma influência e um controle político maior, né? Uhum. Aquela
todos os projetos, né, daquela iniciativa Cinturão e Rota, né, o Belt and Road Initiative, tem muito disso. É investimento chinês, mas com troca futura, talvez, de influência e controle político, para atender aos interesses mais chineses do que locais. Então, aí tem um conflito importante, né? O PCC não é uma demonstração de que comando e controle na política funciona, né? Olha só, o país saiu da miséria absoluta. Deixa eu agora, bom gancho, que daí eu me lembro a pergunta aquela antes sobre a Coreia do Sul, né? De incentivar as indústrias. Se eu pudesse escolher entre modelos de intervencionismo de gasto estatal, eu prefiro muito mais o modelo chinês, talvez até o modelo da Coreia do Sul, de alto investimento a despeito do custo de desperdício, mas alto investimento em infraestrutura, fomentando indústria, grandes empresas, vencedores, campeões nacionais. Eu prefiro mais esse tipo de gasto público do que o que nós temos no Brasil, que é basicamente o parasitário bancando o privilégio de burocrata, em todas as esferas. Se pudesse escolher, gasta nisso então, ótimo, pelo menos fica uma estrada, fica algum legado, desperdiçou recurso, beleza, mas é um desperdício muito menor do que bancando um super salário para um juiz, sei lá, no interior do Nordeste. Eles merecem, eles merecem. Então, eu prefiro o gasto público chinês e sul-coreano do que o brasileiro. Uhum. A infelicidade da intervenção estatal é que quando a gente aceita a menos pior, a gente acaba ficando com as duas, né? Essa, infelizmente, acontece muito seguidamente. E falando em intervenção estatal, né, a gente teve aí, eu perdi a conta, honestamente, a gente faz conteúdo no Tapa seguidamente sobre a quantidade de impostos que o governo atual, Lula 3, aumentou ou introduziu novos, né? Até onde, talvez esteja errado, mas eu acho que já foram uns 28, uma coisa assim, desde o início do mandato. Eu também perdi a conta. É incrível, assim. E é incrível como ainda tem, sei lá, 50% de pato nesse país que defende isso, né? Vamos lá. Tá dentro do script que tu esperava do PT? Total. Não esperava pior? Não sei se eu esperava pior. Assim, eu esperava... Eu acho que está bem em linha com o que eu esperava, no sentido de o receituário deles, as políticas implementadas seriam essas, cara. Acelera no gasto, azar do déficit, vão tentar passar o máximo, cobre o que der arrecadando mais, controlando, criando imposto, aumentando alíquotas, como foi o caso do IOF, mas ao mesmo tempo há algum freio, há algum contrapeso, não é perfeito, mas que impede um descontrole imediato completo. Então essa força contrária que a gente teve, não completamente do Congresso, mas até da opinião pública, do mercado, empresários, acho que isso tem uma influência. Então, de certa forma, acho que está bem em linha com o que eu esperava. Sim, mas ainda é ruim, né? Ainda esperava algo ruim, está sendo ruim. Mas uma coisa que eles fizeram, que eu tenho recebido muita demanda dos meus clientes no concierge Bitcoin, que e pessoal, enfim, de forma geral, que ouve o Tapa, que tem mais patrimônio, são essas tributações adicionais aí sobre dividendos, acima de 50 mil reais por mês e tal, que pro PT eles chamam, né, de super ricos, mas que, né, bota uma renda dolarizada, não é uma renda absurda. Bota mais 10 anos de inflação a 5% ao ano, vai ter só super rico no Vai Brasil. todo mundo pagar isso aí, né? A percepção que eu tenho com esses clientes é de que está cada vez mais proibido tu adquirir uma vida, tipo, de riqueza no Brasil mesmo. Tipo, o Brazilian Dream, né? O sonho brasileiro é, na verdade, pagar Qual é o imposto. Brazilian Dream? Exato, né? Que Tipo, define o Brazilian Dream aí. pagar 45% de imposto e não reclamar. Esse é o sonho brasileiro. E daí eu pergunto assim... qual é a consequência de longo prazo desse tipo de coisa? Porque o que eu tô vendo, tanto pelo pessoal da CETI lá levando gente pro Paraguai, o pessoal indo pro Uruguai, muitos programando, fazendo, ao meu ver, o que muitas vezes é um sacrifício individual do casal de emigrar, né, sair, trocar toda a base de amigos e família para poder dar para os filhos uma
uma jurisdição um pouquinho melhor. Tipo, isso não vai fazer um esvaziamento no Brasil? Vai, sem dúvida. A gente vai inviabilizando cada vez mais o país e condenando a mediocridade. Porque, primeiro, quem pode sair, quem não tem oportunidade, quem tem muita qualificação, o famoso brain drain, né, a drenagem de cérebros, o pessoal vai embora, simplesmente assim. Aí vão os bilionários, vão os milionários, quem não aguenta mais pagar tanto imposto e que está buscando formas de proteger e preservar o seu patrimônio, o seu trabalho suado de décadas, vai acabar saindo. E aí quem fica é quem está sendo esmagado, que não tem muita alternativa. A classe média está desaparecendo e a gente vai aumentando, inclusive, a desigualdade, né? Porque a classe média vai desaparecendo, então vai ficando o pessoal cada vez mais pobre e quem está rico fica cada vez mais rico e vai aumentando essa disparidade e aqueles mais pobres vão dependendo mais de assistencialismo, mais de migalhas do governo. Assim, não é uma política sustentável. Essa é a verdade. Isso não vai tornar o Brasil o país do futuro. Longe disso. Quando que chega o momento que essa insustentabilidade se revela na prática? Tipo, cara, não dá mais. Não tem como. Então, não sei quando que vai ser essa data, mas a gente está se aproximando para isso. Pois é. Para isso. E se a gente considerar ainda a questão de educação do país, a baixa qualificação, que são questões de gerações, a força de trabalho que está entrando agora e que vai entrar nos próximos anos é muito má qualificada. Cara, mais esse problema. Contraponto a isso é que, graças ao mercado, né, há hoje um funcionário muito despreparado, desqualificado, ele tem acesso a uma inteligência artificial que pode fazer um upgrade na produtividade dele absurda. Né? Então, talvez seja a saída para o subdesenvolvimento produtivo brasileiro. Verdade que a IA pode ajudar bastante. Qualquer ferramenta tecnológica ajuda, né? O telefone dá na produtividade, como teve com o computador, como teve com a internet, e como vai ter com as IAs. Vai tornar a gente mais produtivo. Mas, só um pouquinho. Tá muito alto o som. Tô ouvindo meu retorno. Sério? Não tava ouvindo? Tá distraindo. Eu ouvi um pouquinho aqui no fundo, tá me distraindo. Tá. Vai quase 2 horas já. Vai. Deixa eu só voltar aqui o fio da meada de... Produtividade. De IA. Mas ainda assim, o uso da IA depende do conhecimento do cidadão. Então, quem vai inserir o prompt lá é o usuário. Um cara que tem muito mais conhecimento e sabe o que perguntar e como usar a IA vai ser muito mais produtivo do que um brasileiro que mal sabe falar português, que mal sabe fazer conta. Mas é o brasileiro contra ele mesmo, no meu ponto, né? Que quer ou não, Sim. ele pode ficar muito mais produtivo. Mas sim, o cara que é Claro. mais inteligente consegue usar melhor. Isso Né? sim. Será, aproveitando o IA então, a gente não tem a possibilidade de a IA representar um aumento de produtividade global que resolveria o problema da dívida, o problema dos estados que estarem sempre gastando mais que arrecadem? Sabe, no futebol americano tem aquela jogada chamada de Hail Mary. Ouviu falar? Não. Cara, tipo, o quarterback recebe a bola, manda o time inteiro correr pra frente e lança dá um balão e espera que o cara pegue a bola lá no touchdown e marque ponto. É tipo aquela jogada desesperada. Pode ser isso? Pode, mas eu acho que é um pouco bilhete na loteria, se acontecer. Porque precisa ser um ganho de produtividade brutal para as economias começarem a crescer muito mais do que tem crescido, a ponto de gerar mais arrecadação, de conseguir trazer mais, diminuir o déficit, gerar até algum superávit para repagar a dívida, para bancar a Seguridade Social, que continua quebrada no planeta todo. Aí tem a questão demográfica também, que é outro problema. Então, pode ajudar, diria que pode. O quanto que será esse ganho de produtividade ainda é incerto dizer. Mas ainda é incerto.
até fazendo o contraponto, não tem uma galera que foi demitida agora nos Estados Unidos na área de tecnologia por causa justamente da entrada da IA? Não vai desempregar todo mundo e todo mundo vai precisar de renda básica universal para sobreviver? O Musk já falou isso, né? Ninguém vai precisar trabalhar porque vai ter renda básica universal para todo mundo. Para mim, essa é uma balela gigantesca, mas É comum. não é um tópico fácil de abordar e de refutar, porque precisa preparar todo o contexto e explicar por que isso não é uma boa ideia e de onde que vão ser os recursos para bancar tudo isso. Mas, enfim, claro que no curto prazo vai ter alguma substituição de mão de obra, vai ter algumas atividades ou setores ou áreas que vão sofrer, mas eu também vejo um catastrofismo com a IA e o impacto nos empregos que eu não sei se eu via com outras tecnologias. Eu não sei se a gente teve isso na época da internet, com a era digital, computação, telefones móveis, eu não sei. Parece que agora está muito maior, talvez pelos empregos que podem ser impactados que antes não podiam. O cara que faz o copywriter, o cara que faz imagem, esse vai ficar sem emprego. É possível. Mas, para mim, a IA, em essência, não difere em nada de nenhuma outra revolução tecnológica que tivemos no passado, que significa ganho de produtividade, surgimento de novos modelos de negócios, desaparecimento de algumas atividades que antes eram desenvolvidas por humanos e agora as máquinas podem assumir, seja software ou seja uma máquina. Para mim nada muda. Foi assim com eletricidade, com os carros, com, sei lá, com a internet, computação, telefones móveis. Para mim não vai ser diferente agora. E então os empregos que serão destruídos e os empregos que serão criados, a gente nem sabe. Aí eu vejo muitos, até economistas ou empresários, gente influente tentando imaginar e prever, bom, quais serão os empregos do futuro e o que você... Não sei. Quem é que sabia qual seria o emprego que eu tenho hoje? Eu sou youtuber, para simplificar. Virei youtuber. Quem é que ia saber que youtuber existiria 30 anos atrás? Cara, então imaginar que a gente vai conseguir prever quais serão os empregos do futuro, não vai. Mas a história da inovação tecnológica, do crescimento econômico é a mesma. A destruição criativa, empregos desaparecem, novos empregos serão criados, só que não é tudo instantâneo. Um emprego não desaparece e instantaneamente já surge outro emprego para substituir aquele. Não é assim que funciona. Então, claro que haverá perdedores e ganhadores ao longo desse processo, mas a sociedade ou a humanidade sairá ganhando no longo prazo quando essa tecnologia estiver completamente adotada. O que me parece é que ela traz essas consequências de curto prazo que tu comentou, mas talvez uma das consequências de longo prazo dela, de aumento de produtividade geral, seja o quanto ela facilita o empreendedorismo. Também? Hoje, tu pode discutir com ele uma ideia, enfim, um conceito, um projeto, e tu vai ter acesso a uma dica que é melhor do que 99% das pessoas, que a maior parte das pessoas tem à sua volta, né? Então, o quanto isso facilita, né? E só o ponto da produtividade que ele é essencial e que muita gente se perde nessa análise é o seguinte: as pessoas se tornando mais produtivas, elas não vão simplesmente fazer o mesmo que faziam antes, em menos tempo, e no restante do dia agora vão para a praia ficar coçando. Não, vão encontrar outras atividades e vão direcionar o seu tempo escasso e recursos para outras finalidades, e no todo a sociedade, a economia, o mundo vai acabar produzindo ainda mais riqueza do que produzia antes. É o mesmo argumento quando o pessoal fala o petróleo vai... vão consumir, vai acabar chegaremos ao pico de consumo de petróleo e não vai ser mais usado petróleo porque agora os carros usam cada vez menos, as máquinas estão mais eficientes, então o uso está caindo por quantidade de petróleo, se faz mais com a mesma quantidade, então vai se usar cada vez menos petróleo. Não, vai se encontrar outros usos para o petróleo, assim como outros recursos. Então essa ideia de que a gente não vai ter demanda para o trabalho humano em outras áreas da economia, para mim é uma falácia. Não é instantâneo,
mas é o que acontece. Para mim é o que a teoria explica e é o que a história atesta. Foi assim com todas as tecnologias. E voltando num ponto que talvez traga improdutividade geral, é a demografia, né? Tu tem feito conteúdo sobre algo que também eu falo de vez em quando no Tapa. Faltam até pessoas, por exemplo, chamar para entrevistar sobre isso, né? Porque também falar o quê, né? Assim, vai diminuir a população, vai impactar negativamente muita coisa. Muita coisa. Esse é um assunto que acabei de terminar o primeiro livro sobre o assunto, chamado After the Spike, Population, Progress and... me esqueci o restante. Do Michael Caruso e Dean Spears. É uma dupla de autores. É muito interessante e mostra o que, para mim, o que me surpreendeu, que eu acho que muita gente não percebeu ainda, é: ok, se o mundo está com uma taxa de fertilidade menor, as mulheres estão tendo menos filhos em média, alguns países estão com a taxa de fertilidade abaixo da taxa de reposição, que é cerca de 2,1. O Japão já está diminuindo a população desde 2009, a Coreia do Sul está logo indo para isso, a China já começou, talvez já há mais anos do que o partido queira reconhecer, admitir. Mas o que para mim foi chocante concluir é que essa tendência para todos os países. E que vai chegar um momento, ainda neste século, possivelmente, em que a gente vai ver o mundo inteiro caindo em população. E não apenas isso, mas caindo a uma taxa, um ritmo estável de queda de população. Então o mundo vai começar a diminuir 2%, 3% ao ano, a perda de vista. Bom, até quando? Até quando os humanos resolverem novamente aumentar a taxa de fertilidade. Ou implantarem alguma matrix lá na China de criar filhos sem pais, incubados, sei lá como. Mas essa é a tendência inexorável. Cara, isso é surreal. Isso muda tudo. E, de novo, não é daqui 1000 anos. A gente pode estar vivo ainda vendo isso. Espero que eu esteja. 2008, a estimativa da ONU é 2084. Eu estaria com 104 anos. Espero que eu possa chegar. Então, cara, ninguém está estudando isso direito. Como as economias vão funcionar com um país com queda populacional, como os negócios, as empresas planejam, como as cidades planejam. A gente fala de investimento imobiliário, os imóveis então vão valer menos. Já tem cidades no Japão que estão ficando desertas por falta de população. Até tem, acho que uma tendência meio cool, assim, comprar casas japonesas bacanas por, sei lá, 5, 10 mil dólares, que não tem ninguém morando lá. E casas boas. Como é que vão funcionar os negócios? Uma escola que vai ter que planejar ela estar decrescendo ano após ano. Então, hoje a gente precisa desse espaço. Ano que vem a gente tem que planejar que a gente vai precisar de menos 2 salas. No ano seguinte, menos 3 salas. Qual é a finalidade que a gente... Cara, a gente não está preparado para isso. Nem estamos pensando direito como é que a gente vai lidar com esse problema. E então, por isso que eu tenho defendido que as pessoas tenham cada vez mais filhos no mundo afora. Especialmente pessoas boas, óbvio. Tem uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que tem um campus gigantesco e maravilhoso, onde eu estudei. E desde então explodiram as faculdades concorrentes no Brasil, também muito por próprio incentivo de ProUni, coisas do tipo, incentivos estatais. E as últimas vezes que eu fui nesse campus, eu fico impressionado, assim, eu olho assim, gigantesco, tudo bonito, arrumado, mas isso aqui é um elefante branco, porque daqui a pouco o custo fixo de manter isso aqui vai acabar com a própria universidade, ela vai ter que se desfazer. E se a população como um todo está diminuindo, daqui a pouco não tem nem compradores para esse tipo de imóvel, né? Então é uma situação muito bizarra. E uma das consequências lógicas disso, tipo, de quem é que quebra primeiro nessa equação, são os estados. Claro. Por causa das bombas previdenciárias, né? Será que isso pode ser uma das coisas que quebraria de vez a social-democracia global? É bem possível, né? Até porque o momento mais dramático dessa questão populacional, que agora não é mais bônus demográfico, né? É ônus demográfico, é um momento de transição. Chegando perto do pico populacional
e não o passo seguinte quando já está digamos, no nível de estabilização de queda populacional. A população cai uma taxa estável ano após ano, que aí as contas públicas já estarão adequadas a essa nova realidade. O problema é chegar até lá, é a transição, em que está aumentando a dependência de idosos da população economicamente ativa, da população que está trabalhando. Então, a conta previdenciária está ficando cada vez mais deficitária. Então, concordo, acho que é uma premissa válida que isso pode acelerar a quebradeira da social-democracia nas próximas décadas. E para alguns países de novo, 2084 é mundial. Alguns países é antes disso. Eu não sei, até tinha que ver o dado para o Brasil, mas talvez o Brasil seja antes disso. A gente já tem uma taxa de fertilidade abaixo de 2. Então, esse, para mim, é um dos grandes problemas da humanidade. Pois é. E o impacto vai ser geral, né? Em tanta coisa que depende de aumento de consumo, aumento de... Né? O próprio negócio cresce, se tem mais gente consumindo, vai ter menos gente. Tudo, cara. Imagina fazer valuation de empresa, a taxa de crescimento da perpetuidade. Não tem mais crescimento da perpetuidade. Agora é decrescimento da perpetuidade. Como assim, cara? Então o negócio amanhã vai valer mais do que hoje... Quer dizer, o negócio de hoje vai valer mais do que amanhã. É o contrário. Hoje vai valer mais do que amanhã. Hoje vale mais do que amanhã. Isso, porque amanhã vai ter menos demanda. É inverter a lógica que a gente está acostumado a viver. Verdade, é verdade. E não sei, também se o mercado for possibilidade de o mercado agir de forma, né, através de não tendo regulações, permitindo a inovação, pode ter robôs consumindo coisas. Acho que esse é um ponto importante, até eu comentei isso no vídeo que eu publiquei. Mesmo com uma queda populacional, a gente pode ainda assim manter o padrão de vida, manter inovação e crescimento per capita, a riqueza per capita pode ser aumentada mesmo com uma queda populacional. Não estou dizendo que isso vai ser o caos na Terra. Mas muda muita coisa que a gente não sabe ainda como lidar. Acho que esse é o grande ponto. E o nosso sistema financeiro global, que é baseado em crédito e inflação, e numa população que consiga bancar todas essas... Sabe que me exercitando assim o raciocínio, né, e extrapolando as consequências de uma queda demográfica no mundo inteiro, talvez nesse ambiente de menos gente trabalhando, menos gente produzindo e talvez a economia produzindo menos, mesmo que aumentando o PIB per capita, o PIB absoluto vai caindo ano após ano. Se a economia está produzindo menos ano após ano, talvez você precise de um dinheiro como o Bitcoin. E não um dinheiro ainda mais inflacionário. Talvez o Bitcoin já seja o dinheiro ideal para esse mundo que está por vir na virada do século. É mais que um dinheiro digital que robôs possam usar. Mais ainda. Né, mas para você que não compreendeu aí, qual é a consequência, né? Num sistema bancário tradicional, um robô, uma IA, não pode abrir uma conta bancária. Nunca vai abrir. O dinheiro não é nativamente digital, ele é um dinheiro, né, preso, enfim, ao cercadinho estatal. Então, talvez eu acho que o Bitcoin se beneficia. Mas hoje, inclusive em relação a, por exemplo, a tese da IA, o Bitcoin não subiu. Na verdade, a gente está tendo um ano ruim, né, de valorização e quebrando talvez o famoso ciclo de 4 anos, onde a gente teria ainda esse ano, seria um ano positivo para o ano que vem ser o ano negativo, né, se fosse se repetir circularmente a história. E aí, as pessoas perderam fé no Bitcoin, o varejo não quer mais saber disso, só quer saber de NVIDIA? Isso sim, acho que a IA esse ano tomou conta aí do imaginário do investidor, mas ao mesmo tempo os metais preciosos dispararam, ouro está tendo o terceiro, talvez o segundo melhor ano da história, em valorização anual. A prata já é o segundo melhor ano da história. Platina também subiu, vários outros metais do grupo da platina também. Mas o Bitcoin não. Eu sempre evito fazer conclusões e análises
usando ano calendário, uma janela específica de tempo, porque para mim não importa muito, eu vejo mais no longo prazo. E com o Bitcoin é normal haver correções, como já houve no passado, e dessa vez tem várias explicações, os OGs, né, o pessoal lá das antigas que estava holdando há bastante tempo, esse pessoal, ou alguma parte relevante desse pessoal, vendeu e realizou bastante nesses últimos meses, isso ajudou a deprimir preço, ou frustrou altas maiores, mas ainda no cômputo geral, cara, o Bitcoin está em $90 mil, 85, 86, é surreal, se a gente pensar lá atrás, especialmente para os mais céticos, é impressionante. E para mim o Bitcoin vai seguir crescendo, mas cada vez mais será uma adoção mais gradual. As valorizações não serão tão explosivas quanto foram no passado. Para mim ainda tem um potencial enorme. Daqui 80 mil, pelo menos 10 vezes aí nos próximos anos, tranquilamente. Mas é algo mais gradual e não explosivo. Esse gradual, ele vem da entrada do institucional, que tem que rebalancear a carteira quando sobe muito, e isso também limita? Eu acho que de tudo. Vai ser do institucional, vai ser a própria mudança de gerações também. O pessoal da mais velha guarda não adianta, não entende o Bitcoin, não vai conseguir entender. Então, é preciso mudança geracional para aumentar a adoção e a própria valorização do Bitcoin. Para mim, esse é um ponto. O outro, a gente fez um podcast com o pessoal da Orange, com o Gui, com o Felipe Santana e o Caio Leta, sobre isso. A gente estava explorando a ideia de quais serão os catalisadores de preço para o próximo ano, porque parece que tudo já aconteceu, o que mais falta acontecer? Reserva estratégica de um país, de outro país, Banco Central, ok, mas é isso que realmente vai mexer preço a partir de agora? Eu não sei. E para mim o ponto é que o Bitcoin já está atingindo um nível de maturidade que a sua adoção tende a ser mais gradual e se assemelhando mais também ao próprio ouro. Quando eu comecei a ser um gold bug lá em 2009, minha primeira moeda de ouro eu comprei em 2009, depois acabei vendendo por Bitcoin, mas ainda tenho o ETF Gold 11, é uma posição pequena, mas não desprezível. Mas quando eu comecei lá atrás pensando no ouro como ativo de proteção, como ativo que poderia se valorizar diante do fracasso das moedas nacionais, eu percebi como o mercado tradicional não entendia o ouro. E desdenhava, ignorava, e como ignorou durante muito tempo. A primeira grande valorização do ouro foi lá em 2011, 12, depois voltou a cair, chegou em quase 2.000, voltou lá para 1.100, 1.200, foi quase 50% de queda, acho que chegou uns 38, 40, acho. E agora que teve essa disparada mais recente dos últimos 2, 3 anos, e especialmente 2025, mas ainda parece que o mundo está entendendo os fundamentos do ouro. Mas a gente pensa assim, quais que podem ser os catalisadores do ouro? Agora o ouro vai ser descoberto por um país, vai ser usado mais em dentição ou na indústria. Cara, não tem já mais essa conversa pro ouro. O ouro está aí há milênios, ou o cara entende ou não entende. A questão mais gradual é a questão mais de entender o outro lado da moeda, que são as moedas nacionais. E para mim o Bitcoin ele tende a trilhar esse mesmo caminho. Para mim o fato de ele já estar bastante consolidado e aceito, e o pessoal já assume como premissa que, cara, ele está aí, vai seguir rodando, isso por si só já é fantástico. Agora, a próxima etapa de vida, para mim é mais gradual, como foi com o ouro. Depende do driver externo, né? Uma das coisas que eu tenho visto, para mim fica cada vez mais claro, conforme passa o tempo, não é que necessariamente a impressão monetária, né, e a inflação, por si só, esse dinheiro novo criado vai parar em Bitcoin, que certamente acontece também, mas pelo fato de que a inflação, ela é built-in, ela é parte do sistema, é necessária para o sistema funcionar. E quando uma pessoa entende isso, ela pensa duas vezes sobre o Bitcoin, pensa sobre o ouro também, mas o sistema financeiro tradicional estatizado, como ele foi, ele é uma propaganda incessante. É uma fake news.
Ele é uma fake news. As pessoas... Não, Bitcoin não é Ponzi, eu explico lá no concierge, o pessoal diz, Bitcoin não é Ponzi. Deixa eu te mostrar como é que funciona a impressão de dinheiro por parte do Estado. Daí termina assim, isso é o Ponzi. Exatamente. Esse é o Ponzi. O Ponzi está do outro lado, mas as pessoas têm que perceber. Se a gente olha como curvas de adoção em S, as tecnologias, né? O Bitcoin agora está cruzando talvez ali, tipo, é estimado que no Brasil, a última vez que alguém me comentou, estava em cerca de 15% das pessoas tinham criptomoedas, acho que a maior parte não deve nem saber o que é Bitcoin de verdade, mas os Estados Unidos tem em mais de 2 dígitos já, mais de 10%, o mundo está menos que os Estados Unidos. Da população. Não da carteira do patrimônio da pessoa. Isso, exatamente. E o mundo inteiro está menos que 10%, mas se a gente olha aquela curva de adoção em S, é assim... Quando a gente está na maioria inicial e da maioria inicial para a maioria tardia, é como aconteceu com as redes sociais. Né? As pessoas não tinham e daí do nada passaram a ter. Por quê? Porque ficou muito óbvio que aquilo ali era o futuro. Né? Será que a gente não vai passar por isso também com o Bitcoin? Talvez, mas assim, em termos da curva de preço, o Bitcoin tem seguido mais a Power Curve, né? A Power Law. Então a tendência, até não sei como é que é em português, é a lei de potência, a lei de força. Não sei como é que tendência de potência, não sei. Mas que é aquela curva que é mais exponencial no começo, né? Um crescimento mais explosivo no começo, depois vai caindo o ritmo de valorização, mas ainda assim se valoriza. Para mim, o Bitcoin tem seguido assim, religiosamente essa Power Law. E eu vejo isso vai continuar. E isso continua. Isso na prática seria uma queda do crescimento. Hoje o crescimento anualizado, o CAGR dele está mais de 50% vai cair. Sim, vai cair, mas vai cair para quanto tu estima? Eu não sei a Power Law de cabeça quanto dá a projeção dos próximos anos. Não lembro, mas vai cair ano após ano. Tu acha que aquelas projeções do Michael Saylor de subir 20% a 30% nos próximos anos? Acho que está exagerado. Eu baixei o modelo dele no ano passado, está disponível, o Bitcoin 24, e eu brinquei ali com as premissas. Ele chegava em 2045, que era 20 anos depois, em 13 milhões. E eu alterei as premissas, eu cheguei em 3 milhões. E com o crescimento maior no início, nos primeiros anos, depois cedendo mais. E acho que no meu preço para 2026 estava ao redor de 250 mil. 2026. Mas o que eu acho que ele exagerou no modelo dele? Ele colocou uma inflação muito elevada, que as moedas seriam muito desvalorizadas nos próximos anos, ao redor de 7% ao ano. Me parece demais, me parece exagerado. Mas enfim, se eu errar por isso, não tem problema, tô alocado. Mas acho que ele exagerou aí. Ele usou a projeção do crescimento do M2, feito pelo Amus lá no Fiat Standard, para países desenvolvidos, que dá 7, 8% ao ano. E que para mim, esse é o problema, eu discordo disso. Volta àquela questão do... O que determina o poder de compra do dinheiro? Não é só a oferta monetária, é também a demanda por moeda, que é representada pelo crescimento da economia, a produção e a demanda por encaixe, por caixa. É a resultante dessa equação, oferta e demanda. Quando se considera apenas a oferta como a inflação do período, para mim está errado isso. Então, por isso que eu discordo. Até pode crescer 7% a oferta monetária, mas será que a resultante vai ser 7% ao ano? Talvez não seja. Mas aí entra essa questão que a gente estava falando, demografia, né? A pressão demográfica, diminuindo o número de pagadores de impostos. Mas isso é mais para frente. Isso não é para agora. Até 2045 não é. Não? Não. Isso é mais para frente. Mas no Japão já é? No Japão já. Alguns países... Seria interessante ver como é que fica essa curva por país. Quando é que inicia aí a queda populacional? Países da Europa. É interessante. E eu acho que tem isso e tem o fato, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é a maior economia global, eles têm a Social Security, né, o gasto previdenciário, enfim, né, social. Seguridade Social por parte do governo americano. Não tem financiamento a partir de 2032 já. É 30 ou 32. Eles já não têm... A conta não fecha já. O funding, ou seja, eles vão virar o Brasil. Não, ainda não. Mas eles vão ter... todo mundo virando emergente, exato. Né? É aquele meme, bad ending, the world turns to Brazil, né? É mais ou menos isso.
Mas daí, tipo, projeção do CBO, Congressional Budget Office americano, né, o órgão do Senado, do Congresso americano, a projeção que os Estados Unidos atinja endividamento do PIB de 200% até 2050. Né? De onde é que vai ser o dinheiro hoje? A população diminuindo. Pois Pointer go brrr. Tá, e daí tu tá achando que não vai subir o M2, quer dizer, a demanda por... Não tá contraditório o teu argumento aí? Não, pode ser. Talvez eu esteja subestimando aí o potencial inflacionário. Beleza, assim, eu tô alocado ainda. Não Se eu vendeu? errar por isso, não vou ficar chateado. Não, beleza, mas é que isso, para mim, essa é a grande pergunta do futuro monetário, de onde é que vai sair o dinheiro? Europa estagnada economicamente, né? Os Estados Unidos com um mega de endividamento, déficits trilionários em épocas de paz, teoricamente, né? E em épocas de economia crescendo. O próprio Keynes deve estar se revirando no túmulo, né, em relação a isso, porque a proposta era ser contracíclico. Exato. E hoje a gente está no pró-cíclico. É contracíclico, é pró-cíclico, é estagnado, não interessa. É a panaceia, gasta. Pois é, e daí qual é a saída, então? Porque se é essa a saída, tudo que é escasso relativamente ou verdadeiramente, como no caso do Bitcoin, não vai subir agressivamente? Vai. Acho que existe a realidade monetária ou nominal e a realidade física ou real da produção. Porque uma forma de entender, ou uma outra forma de enxergar os déficits previdenciários é que não vai ter comida para todo mundo. Uma forma de entender isso. O que eu estou querendo dizer? Se chegarmos lá em 2050 ou 2032, e tem 50% da população que não está trabalhando e depende dos outros 50% ou até menos, que parte serão crianças, e tem 35% trabalhando para sustentar 50%, eles não vão conseguir dar conta. Não tem como produzir comida para todo mundo. Então, qual é a solução? Imaginando uma economia sem dinheiro, sem nada, todo mundo trabalhando, uma economia comunitária, 50% não trabalha, 35% trabalha e o resto são crianças. Cara, vocês estão parados aí, podem trabalhar, vão ter que trabalhar. Então, talvez muitos dos que estão esperando se aposentar não vão conseguir se aposentar. Vão ter que trabalhar por mais tempo. Essa é a realidade. E simplesmente o governo imprimindo dinheiro não vai criar mais recurso. Vai apenas desvalorizar o dinheiro, mas não vai criar magicamente mais comida, mais automóveis, mais vestuário, mais líquidos, não tem como. Então, é uma questão física, no final das contas, em que é preciso produzir mais. E não adianta imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro só vai mascarar, só vai roubar de uns para outros. Mas é preciso mais produção. Então, esse dia do juízo final, aí, o dia do reconhecimento, Final Reckoning, ele vai chegar. Mas é uma realidade física. Não adianta apenas imprimir dinheiro. A gente pode chegar lá com 2032 e a inteligência artificial tornou esses 35% que estão trabalhando ocupados tão produtivos a ponto de sustentar o restante? Pode ser. É uma premissa altamente incerta, mas é possível. Mas se isso não acontecer, o pessoal precisa voltar para a força de trabalho. Pois é. Tem uma das consequências que acontece seguido quando tu tem alta desigualdade social, são revoluções, são, né, rupturas institucionais, políticas, porque o pessoal fica brabo, né? Tem muita gente com dinheiro, não sabe necessariamente a causa daquilo. Então, também esse é um risco que traz claro, essa concepção, né? De tipo, não, tudo bem, alguns vão ficar fazendo o que quiserem, né, não fazendo nada, e o outro trabalhando. A gente nem entrou nas segundas derivadas, né, desse cenário todo. Instabilidade política, tensões, convulsão social, talvez fragmentação de países, emancipação de regiões. Cara, o Rio Grande do Sul vai se emancipar do restante do Brasil e vamos virar Cuba. Exato. Havana do Sul. Havana do Sul. Sei lá. Mas são os riscos, sim, desse cenário. Por isso que é complicado e por isso que não tem uma solução, não tem bala de prata. O mais correto seriam os países, os governantes,
mostrar a realidade. Olha, não tem dinheiro. Não tem. Acabou o dinheiro. O que a gente faz? Tem que encarar a realidade como ela é. A gente tinha prometido tantos benefícios, essa aposentadoria para todo mundo. Erramos. Ou por má fé, ou por incompetência, mas erramos e não tem dinheiro, a gente vai ter que reajustar as contas. Ou vocês vão receber menos do que a gente tinha prometido, ou vocês têm que voltar a trabalhar, ou as duas coisas. E vamos ter que repactuar tudo isso. Ah, vai gerar problema? Pra caralho. Vai gerar descontentamento? Vai. Mas alguma hora tem que encarar a realidade como ela é. Não tem como fugir disso. Não adianta achar que tem alguma outra solução, porque não tem. Essa realidade vai chegar para todos os países. Taxar os super, hiper ricos, ó, o Musk tá a caminho de virar o primeiro trilionário. E aí, não tem... Tira todo o dinheiro do Musk, não resolve o problema? Resolve por 4 meses, e aí volta a estacar zero. E sem o Musk daí? É uma questão de fluxo, né? Não é estoque. Exato. É fluxo, é produção, é constante, é preciso produzir e seguir trabalhando. Então não sei, não tem... Até hoje não apareceu nenhum político querendo realmente levantar essa bandeira e mostrar a realidade como ela é. O Trump agora, com toda a sua retórica, não, vamos fazer até no déficit nunca falou muito que ia reduzir o déficit. Mas, o Doge, sim, o Musk pode fazer o que quiser, tudo. Fracasso. O Milei foi eleito com a pauta, né? O Milei, sim. O Milei, acho que ele conseguiu mostrar essa realidade e ganhou trazendo... Falando a verdade. Falando a verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele está... Para um libertário, ele está tentando controlar muitas variáveis, especialmente do câmbio. Acho que aí é o calcanhar de Aquiles dele e é o desafio que ele tem e é a ameaça, até eu diria, o risco maior no curto prazo. É ele conseguir manter esse regime cambial, aumentar as reservas e talvez ele tenha que... E acho que talvez ele esteja fazendo isso agora que passou as eleições parlamentares, abrir mão um pouco do descontentamento popular se no curto prazo a inflação voltar a subir. Porque muito do controle de câmbio que ele teve foi para evitar uma disparada da inflação antes da eleição, que pudesse gerar um descontentamento popular e resultar numa derrota na urna. Talvez agora ele tenha um pouco mais de tranquilidade para, cara, se no curto prazo for ruim, paciência. Ele não consegue controlar tudo, cara. Tu tá dizendo dele soltar o câmbio. Soltar o câmbio mais. Vai ter que soltar mais. Porque até a Argentina ficou pouco competitiva, né? O câmbio real da Argentina está muito alto. E hoje a Argentina está cara. Vai fazer turismo lá, está caro. Então eles precisam acumular mais reservas para pagar a dívida toda que eles acumularam, né? Foi com a FMI, foi com o swap cambial, não sei quanto que eles tomaram dessa linha de swap com o Fed. Mas é preciso repagar a dívida. A dívida externa ainda é muito alta, né? Mas não é bom para um país ter uma moeda mais valorizada, forte? Não é bom para a poupança das pessoas não ser desvalorizada pela inflação? A inflação não corrói o poder de compra? Sem dúvida. O bom é uma moeda estável. Primeiro de tudo, para mim, o bom seria uma moeda livre. Pronto. Mas não temos a moeda livre. Ok. A segunda melhor opção. A moeda disso pior. Aquela moeda que tem uma estabilidade de poder de compra, pelo menos isso, ou menos inflacionada. No caso deles, não seria bom manter essa estabilidade cambial e inflação baixa? Sem dúvida. Só que eles também têm essa corda no pescoço que assumiram muita dívida externa, tem que ser repagada. E para isso precisam acumular dívida externa. Como é que consegue? Exportando mais, tendo um superávit externo. Pelo menos no curto prazo, para aumentar isso, uma moeda mais desvalorizada ajudaria. É bala de prata? Não. Como é que aumenta, então, essa entrada de recurso? Como é que a Argentina consegue acumular mais dólares? Aumentando o superávit fiscal. É uma forma, mas também tem algum limite, não vai conseguir demais. Bom, poderia vender mais ativos do Estado, mais privatizações, também é outra via. Então ele vai ter que explorar ao máximo todas essas vias, porque a dívida... infelizmente é uma corda no pescoço. Ele pode, daqui a pouco, dizer, quer saber? Foda-se. Vou cancelar a dívida, azar, vai ser um caos no curto prazo, mas eu zero isso, azar da FMI, e vamos dolarizar e vamos deixar o dólar... Eu entendo que
uma política como essa, que seria, no curto prazo, traumática, drástica, as coisas se acomodam depois de algum tempo. Só que o problema é essa transição que pode gerar convulsão social, descontentamento, um processo de impeachment, algo mais, e aí tudo vai por água abaixo. Então, até esse foi o principal motivo que ele quis salvar o peso no início do mandato. Isso. Para evitar uma hiperinflação, que ele dizia que ele seria empichado se isso acontecesse. Acho que tá certo, né? Então foi um cálculo político, não um cálculo econômico. Mas daí isso é... Que eu entendo. É, Eu entendo. é isso que o Hoppe, né, veio com aquela crítica a ele, dizendo, esse cara não é libertário de verdade, e tal, tipo assim, mas se tua filosofia política, quer dizer, se tua filosofia econômica ou tua visão econômica depende de um cenário irreal, político, ela não é aplicável à realidade. Exato. Assim, tem que deixar fazer hiperinflação, que vai ser melhor para a economia limpar a moeda de uma vez e começar de novo com e a consequência do projeto de poder liberalizante é melhor voltar a mão para os cristianistas? Não é bom para ninguém, fora os cristianistas. Exato. Mas daí, para a gente ir para os finalmente, eu te pergunto, dado todos esses cenários, eu vi que tu anda cautelosamente falando já há vários meses, diga-se passagem, sobre tipo, a tese Brasil estar barato, né, dado, né, enfim, o estado da nossa bolsa, mas que agora deu uma boa andada. Quais são as perspectivas? O que tu acha que seria um bom investimento para 2026? Bom investimento para 2026. Eu não tenho. Para 2026 eu não tenho. Acho que eu tenho bom investimento para a vida, para o patrimônio. É aquilo que a gente defende. Para mim, é Bitcoin. Para mim é uma parte relevante. Ter investimentos e dinheiro fora do país para proteção de jurisdição. Eu gosto muito de investir em bolsa, gosto de empresas. No momento, o Brasil ainda tem uma relação risco-retorno favorável em termos de valuation da nossa bolsa, mesmo com essa andada que ela deu. Valuation da bolsa, cenário externo favorável, se a eleição ano que vem for positiva, melhor ainda. Se não for, é um problema, é um motivo que eu não vou colocar todo o meu dinheiro na Bolsa Brasileira, mas acho que tem um risco-retorno bacana, mas também não vejo como eu já comentei em alguns vídeos, para mim, Bolsa Brasileira, ou Brasil em geral, não é uma posição de longo prazo. Ninguém é rico em reais, ninguém vai se manter milionário, bilionário na Bolsa Brasileira em reais. É muito arriscado. O Brasil é a nossa história. Então não dá para apostar todas as fichas no nosso Brasil. O Brasil é mais uma posição tática. Mas para mim está no momento favorável externamente. E se a gente fizer o dever de casa aqui, tivermos uma mudança, acho que a gente pode decolar. Mas 2026 vai trazer grandes emoções para a gente, né? Pois é. E daí no exterior, tu recomenda? Então, eu sempre recomendo fazer investimento no exterior, mas tipo, tem alguma geografia especial? Eu não gosto hoje de ações americanas, porque para mim elas estão esticadas e o risco-retorno não está favorável. E como eu não gosto de ficar fazendo trade e operar no curto prazo, eu prefiro esperar. Então, mercado americano, eu prefiro mais ou caixa ou posições assimétricas que independem muito desse valuation de inteligência artificial e tecnologia. Por exemplo, hoje eu estou em algumas teses que eu tenho conversado com o Marcelo Lopes, a gente até trouxe no canal, os metais do Grupo da Platina, excelente investimento nesse ano, o Offshore Drillers, os perfuradores de petróleo offshore, excelente investimento, para mim são duas posições interessantes. Bolsas internacionais, a Argentina está sendo um bom investimento, será que o Chile não pode ser também? Esse é América Latina. 2020, metais preciosos também, se bem que com essa esticada para o ano que vem, manter essa valorização acho difícil. Mas pode ser um cenário mais duradouro de mundo sendo beneficiado em termos de valorização, de bolsas, então emergentes, Ásia e menos Estados Unidos. Historicamente foi assim que aconteceu. E aí falando ciclos de longo prazo, né? O pessoal fala, não, mas a Bolsa Americana sempre sobe, tá, tudo bem, pega os últimos 15 anos, sim.
Mas pega os últimos 50, 70 anos. Não dá para extrapolar apenas os últimos 15 anos. Tem que pensar em termos históricos, tem que pensar em momento de entrada. Tipo, não, mas porque subiu vai seguir subindo. Ok, mas pro cara que tem horizonte de investimento de 10 ou 15 anos, se entrar agora na Bolsa Americana e tiver um drawdown de 40% prolongado, porra, uma merda. E para mim tem uma probabilidade não desprezível disso acontecer. 40% prolongado? Olha o Nasdaq de 2001 até 2008. Ou para zerar, foi até 2015. O Nasdaq zerou as perdas de 2001 a 2015, se eu não estou enganado. Então imagina tu colocar dinheiro, não é nem inflação, zerar. Tá, mas depois da crise .com lá de 2001, que né, tinha explodido as precificações para cima. Exato. Né? Tem um fator estrutural que é... dois até eu diria, que é contra essa queda de 40%. Um é o fato de que eles precisam rolar dívida, então eles precisam imprimir dinheiro. Tá, ele tá falando que em termos nominais não vai cair. Mas daí entre as outras alternativas nominais, ele provavelmente vai se sobressair, porque né, é um dos mercados mais líquidos, fáceis de investir globalmente. Não sei. Olhando uma realidade de 5, 10 anos, não sei. Talvez não seja. Tem um outro fator que é o governo americano mega endividado da maneira que está, ele precisa da receita de ganhos de capital que está associado ao desempenho da Bolsa. Ainda mais com déficit de 2 trilhões ao ano. Tá, mas 10 pessoas precisam vender. Mas elas vendem, historicamente, né? Com elas valorizam se elas vendem. Então, se a Bolsa entrar num drawdown aí de 40% por 2, 3 anos, o déficit americano explode de 2 trilhões para muito mais. O que retroalimenta a necessidade deles imprimirem mais e tudo... Receita do sucesso. É isso aí. Não tem nenhum problema isso tudo, né? Mas não tem uma chance grande disso acontecer? Sabe o slide aquele famoso do Deltan Dallagnol, do Lula, e que agora fizeram outros? A gente fazia o mesmo, daí no centro é a impressora de dinheiro. Todos os fatores levam a imprimir dinheiro. Não é isso? É. E daí como é que tu me diz que o Bitcoin não vai explodir para cima? Não vai. A questão é que pode ser melhor, que talvez alguns investimentos possam performar ainda melhor do que Bolsa Americana. Sim. Nesse sentido. Sim. Muito bem. Tem algum tópico que a gente não explorou que tu acha que seria interessante a gente falar? Cara, acho que bastante coisa. Bastante coisa mesmo, né? Bom, tem uma última pergunta. Qual é o maior erro de investimento que um investidor pode fazer para esse próximo ano? Comprar o quê? Fora coisas absurdas, tipo, sei lá, Doge, coisas do tipo, né? Cara, acho que o pior erro é um pouco chavão, mas não é comprar o quê? É comprar o que nem sabe. Não fazer nada de estudo e só comprar porque tá subindo. Tipo, o ouro subiu agora. Pô, vai e compra 50% do patrimônio em ouro. Daí toma uma queda de 20% na fuça. Tem que estudar ao mínimo. Não dá para o cara investir às escuras. Então, acho que comprar pelos motivos errados, só porque tá subindo, costuma ser o receituário aí do desastre. E tem uma coisa que a especialização serve não só para carreira, né, mas ela também serve para os investimentos. Não tem como tu acompanhar tudo o tempo todo em alta profundidade, né? Claro, exatamente. Então tem que se aprofundar naquilo que tu tá mais confortável, que tu domina, e não simplesmente porque o vizinho ficou rico, vou no Bizu e coloco o patrimônio lá e se dá mal. Um investimento possível é o cara fazer a tese. Alguém tem que fazer esse fundo aí. Fundo deve já existir. Teses de políticos liberalizantes ao redor do mundo. Quando eles estão para ser eleito, vai lá o fundo e compra o ETF, né? O ETF explode para cima, né? E quando a esquerda ganha, vende o país. Tem um que eu posso falar para evitar, que até porque eu evitei ontem, eu estava buscando uma liquidez aí de 6 meses, 1 ano, e aí queria alguns instrumentos isentos, alguma LCA, LCI, alguma LF, enfim. E aí tinha lá a oferta LCA do BNDES. Emprestar pro mercadante. Esse entra no erro. Não dá. Não tô falando que o BNDES vai quebrar nem nada disso, mas é uma questão de princípio, né? Não dá.
Então, esse investimento eu não faria. Tá, muito bom, muito bom. Maravilha, então. Muito obrigado novamente. Agradeço o convite. E até a próxima. Minha honra.